Olá, boa tarde para você, meio-dia e 29 minutos. Estamos começando agora a edição regional do Bahia Meio-Dia, com imagens panorâmicas do céu de Barreiras, a cidade também para você ver. Hoje o céu cheio de nuvens, mas a temperatura estável, 32 graus neste momento, tem sol em Barreiras e a gente começa a perceber que a temperatura já está subindo. Agora mudamos para uma outra imagem. Vamos dar uma conferida como está Correntina, no centro da cidade. Também tem sol, algumas nuvens no céu, mas a temperatura mais agradável. Neste momento, 29 graus, as imagens ao vivo, então, do Rio Correntina, no centro da cidade. Quem tem criança em casa sabe, nem sempre é fácil convencer os pequenos a comer salada. Mas aqui em Barreiras, um projeto nas escolas públicas municipais tem mudado essa história. É o Horta Sustentável, que ensina a plantar, colher e entender a importância das verduras e dos legumes no prato. E olha, os resultados estão no paladar e também no comportamento dos alunos. E você vai se surpreender com o que essa turminha anda colhendo e saboreando por aí. Daqui a pouquinho. E mais, previsão do tempo, imagens ao vivo das cidades da região oeste e as notícias desta quinta-feira em Barreiras, 31 de julho de 2025. Agosto já está chegando. Estamos começando o Bahia Meio-Dia com todas as principais notícias aqui do oeste do estado. Meio-dia e 31. A gente volta já já. Estamos voltando com imagens ao vivo de Barreiras, meio-dia e 33. Matheus Souza mostrando para a gente o Rio Grande, esse importante ponto turístico e também manancial de água aqui da nossa cidade, cortando o centro de Barreiras, aí nas imediações do cais. O nível do rio ainda está bom, mas a tendência agora, com o calor que está se aproximando, é que as águas baixem um pouco mais. As imagens ao vivo para você. Estamos mudando agora para Bom Jesus da Lapa, no centro da cidade, onde na próxima semana, com certeza, aí em frente ao Santuário do Bom Jesus, vai ter muito mais gente. 32 graus de temperatura, céu com nuvens e o tempo firme na capital baiana da fé, a terra das romarias. E já que a gente fala de romaria, vamos conferir então uma romaria diferente. É pelas águas do Rio São Francisco, no trecho de Botirama, aqui no oeste do estado. Olha as imagens aí. Esses barcos partiram da cidade de Xique-Xique na última segunda-feira, navegando pelo Rio São Francisco rumo ao Santuário do Bom Jesus da Lapa. A travessia fluvial é tradicional e durante o percurso os romeiros fizeram uma parada também em Ibotirama, isso na tarde desta quarta-feira. A jornada é feita em barcos simples e marcada por muitas orações, cânticos religiosos e momentos de união entre os fiéis, devotos de Nosso Senhor Bom Jesus. Uma manifestação que reforça a fé do povo ribeirinho e a religiosidade popular aqui do Nordeste. A Romaria do Bom Jesus completa 334 anos de tradição esse ano, semana que vem. E o ponto alto, então, é no dia 6 de agosto, a próxima quarta-feira. Agora queria chamar a sua atenção porque tem criança, a gente sabe, que não gosta de verduras no cardápio de todo dia de jeito nenhum. Mas olha só que interessante, um projeto ensina como fazer o cultivo e a colheita e a importância das saladas para o organismo de quem está em fase de crescimento. Tem mudado muitos conceitos, inclusive, em alunos de várias escolas públicas aqui de Barreiras. Eu fui, junto com o cinegrafista Antônio Carlos, conhecer o projeto Horta Sustentável. E acredite, para os alunos, agora, verduras e legumes são capazes de tornar a merenda muito mais saborosa. Quando tem aula na horta, todo mundo quer participar. Cuidar daquilo que vai para a mesa na hora do lanche encanta a criançada.
E fica uma merenda saborosa? Uma delícia, a melhor merenda de todas. É muito boa a merenda de Chebel, porque ela faz com muito carinho. Em Barreiras, as hortas sustentáveis estão espalhadas por várias escolas municipais. E já foi implantado em mais de 30 escolas, né, desde 2017, e a intenção de plantarmos mais 10 ou 20, a depender da demanda. Hoje a gente pode contar que já beneficiamos mais de 20 mil pessoas direta, né? E imagine indiretamente quantas pessoas são beneficiadas com relação a esse projeto. O cultivo são as crianças que fazem, orientadas por professores que têm conhecimento no plantio de verduras e legumes. Ela vai ter o contato ambiental e também a escola também usufrui, né, desse produto, que é um produto orgânico, um produto 100% orgânico, sem nenhum tipo de agrotóxico. As sementes são distribuídas de graça pela Secretaria de Agricultura e cada escola onde tem horta, as crianças e os professores ficam responsáveis por manter e cuidar dos canteiros. Uma atividade prazerosa e que complementa o ensino feito dentro da sala de aula. Tem habilidades que estão sendo trabalhadas, tem também os momentos que eles estão ali de frente, né, a esse momento de alimentação saudável, né? Eu preciso colher, eu preciso entender esse passo a passo para ter ali um outro resultado também, né? Onde não tem espaço suficiente, a criatividade ajudou a implantar o projeto do mesmo jeito. É o caso da escola Alcivando Luz, onde os canteiros foram erguidos com a base de concreto. E aqui, por iniciativa das professoras, até a água que rega as plantações é reutilizada para evitar qualquer tipo de desperdício. Teve uma sugestão dos colegas que foi reaproveitar a água dos ar-condicionados para regrar a nossa horta, né? Nós temos cada ar-condicionado, nós temos uma mangueirinha e tem um receptor já embaixo para reaproveitar a água e regrar nossas plantinhas da horta. O grande barato destas hortas sustentáveis é que elas conseguem mudar hábitos e comportamentos das crianças. Essa senhora aqui é a Juliana. Ela é mãe do Pedro Jorge, aluno aqui da escola. E é um exemplo prático de uma mudança de comportamento que foi vista dentro de casa, justamente depois que a horta começou a ser cultivada e o Pedro participou dela de uma forma mais ativa. Meu filho, Pedro Jorge, ele é um autista, né, grau 2 de suporte. Ele, aos 3 anos de idade, ele deixou de beber água. Eu fui percebendo que ele foi deixando de beber, ele começava a sentir um pouco de ânsia de vômito e aí aquilo foi me deixando um pouco angustiada, né? Porque a água é uma coisa vital para a vida do ser humano. E aí teve todo esse trabalho, né, de explicar que assim como as plantas, os seres humanos, né, são seres vivos que precisam de beber água e tudo mais, e ele percebeu que tinha essa necessidade. Mesmo contra a vontade dele, ele tentou, começou a beber aos pouquinhos e no decorrer do tempo ele voltou a beber água e foi uma alegria muito grande, né, na vida da gente, porque foram 3 anos, né, nessa luta sem beber água e através desse projeto da horta, meu filho hoje bebe água, bebe com prazer, bebe com gosto e é um motivo de muita alegria. E hoje você está tomando água direto? Sim, eu bebo água acho que quase todo dia. E na hora da merenda, o cardápio tem como ingrediente principal aquilo que foi cultivado pelos alunos. Assim, eles se alimentam de forma saudável e dão valor a tudo aquilo que é produzido com as próprias mãos, dia após dia, durante todo o ano letivo. As crianças elas ficam encantadas nesse primeiro momento com os vegetais, né, com a colheita, até com a limpeza da horta, né? Além das hortaliças, né, também temos morangos, né? Então, assim, abóbora, já foi plantado também melancias, enfim, é algo muito proveitoso e positivo para a nossa comunidade e para a escola também. Que legal, hein? E já que estamos falando de agricultura, né? Quem é agricultor e planta soja aqui no Oeste pode antecipar o cultivo das lavouras para aproveitar o que eles chamam de janela do clima e assim evitar prejuízos com a estiagem prolongada. Mas a antecipação depende do cumprimento de uma série de exigências que são feitas pela ADAB, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, para não prejudicar o programa fitossanitário de controle das pragas. Eu fui na IBA também conversar com o Aloysio Júnior, que é consultor agrícola, e tirou todas as dúvidas para a gente. Para que isso seja realizado aqui dentro do estado da Bahia, especificamente na região 1,
é necessário uma autorização da Agência de Defesa. Então, os produtores rurais que queiram antecipar, né, seus cultivos, nesse período dessa janela, eles terão que cumprir esses requisitos, né? Eles terão que primeiro se qualificar, informar nome de propriedade, né, os dados necessários. Existe um formulário prévio, né, que ele preenche, né, ele qualifica os dados pessoais, os dados da pessoa jurídica e também da propriedade, e 3 documentos que eles terão que anexar obrigatoriamente dentro desses processos, né, que é o termo de compromisso, o requerimento técnico e o plano de trabalho. Ambas essas documentações serão analisadas e autorizadas pela ADAB. Agora, isso não é obrigatório, fica a critério do próprio agricultor, Aloysio? Então, aqueles produtores rurais que eles se planejam, né, justamente fazer esse ajuste de janela, que agronomicamente falamos em encurtamento de janela, que ele antecipa soja, né, para em meados aí de janeiro, a maioria deles semear lavouras com algodão. Então ele faz uma antecipação, né, na janela, para que futuramente, né, eles façam esse manejo com algodão. Então esse produtor que já tem isso no seu calendário agrícola já planejado, normalmente eles fazem esse processo da antecipação. Quem tem dúvidas procura a IBA ou procura diretamente a ADAB? Então, a IBA se coloca à disposição, né, como uma associação justamente para ajudar os produtores rurais nesse processo de cultivo excepcional, principalmente no que se refere à documentação, ao preenchimento dos dados, das informações, né. O programa fitossanitário se coloca à disposição para isso, para estar justamente ajudando, intermediando ao produtor durante esse processo, mas a ADAB, claro, que é a Agência de Defesa Agropecuária, né, que faz o seu papel, né, de fiscalização, é que vai orientar também e também aprovar os processos que são encaminhados para aprovação. E o Bahia Meio-Dia faz uma pausa para o intervalo comercial e já a gente volta ao vivo com muito mais informações da região oeste para você. De olho na hora, 12h42, a gente volta já. Estamos voltando com imagens ao vivo do centro da cidade, Avenida Benedita Silveira, trânsito fluindo normalmente. A temperatura se mantém em 32 graus, agora 12h45. Nós vamos atualizar detalhes sobre aquele caso em que um homem se entregou à polícia depois de colocar fogo na casa da ex-cunhada dele. Foi uma vingança porque ele não aceitava o fim de um relacionamento. Aline Miranda tem todos os detalhes ao vivo pra gente. Lembrando que hoje a Aline está ali no cais da cidade, bem no centro. Quer dizer, Aline, que essa pessoa que se entregou ontem à polícia já está em liberdade de novo? Atualiza aí pra gente essa situação, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, a você e a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. É isso mesmo, viu, Carlos? A gente está falando de Barreiras, mas essa situação aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, segundo informações apuradas pela nossa produção. Este homem, ele se entregou ontem na Polícia Civil da cidade, juntamente com uma advogada, prometendo que iria ajudar em todo o inquérito e todo o processo. No entanto, hoje ele já foi liberado e vai responder a todo o inquérito em liberdade provisória. Segundo informações passadas pela Polícia Civil, ele chegou a se entregar ontem, foi escutado, fez o depoimento e, na sequência, hoje, a prisão, que até então era temporária, foi revogada e ele vai responder em liberdade após o juiz decidir isso, após uma manifestação favorável do Ministério Público da cidade. Para que as pessoas de casa possam lembrar, essa situação aconteceu no mês de abril, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, quando este homem não aceitava o fim de um relacionamento de 5 anos que ele tinha com a ex-companheira, ao qual já tinha um filho de aproximadamente 1 mês na época dessa situação. Ele, não aceitando, botou fogo na casa da ex-cunhada, que é onde a mulher estava. 2 crianças que estavam nessa residência de 10 anos, uma delas acabou tendo ferimentos e chegou a ser encaminhada para a unidade hospitalar da cidade. Hoje já está bem, já está em casa. No entanto, na época ela teve queimaduras de 1º grau. A gente segue acompanhando esse caso para entender como é que vai ficar essa situação, porque ele segue em liberdade, mas será monitorado eletronicamente pela polícia. Eu volto com você, Carlos. Ok, muito obrigado. Então, Aline Miranda falando ao vivo do centro da cidade, aqui para o Bahia Meio-Dia.
Você já ouviu falar de uma doença chamada fibromialgia? Ela não tem cura não e infelizmente é capaz de mudar para pior a vida de muitas pessoas. Não só pela dor que ela causa, mas também pela incapacidade que as pessoas acabam desenvolvendo quando a fibromialgia se agrava. Aqui em Barreiras tem uma associação que está ajudando pacientes a buscarem tratamentos alternativos, capazes de permitir que a vida volte a ser prazerosa e com menos sofrimento. Sirlene, Valtícia e Norma têm muito em comum. Elas são mulheres fortes, persistentes, mas durante muito tempo enfrentaram uma dor que ninguém via. Uma dor que atravessa o corpo, esgota a mente e muitas vezes silencia até a alma. Eu vou lhe dizer que a fibromialgia não é só dor. Ela te rouba a dignidade. A fibromialgia é assim, silenciosa, crônica, invisível. Mas para quem sente, não há nada mais real. Sirlene tem 47 anos e começou a sentir dores em 2014. Foi um longo caminho até o diagnóstico, que só veio 7 anos depois. Eu dependo exclusivamente do meu esposo. O salário dele é para tudo. Para medicação, alimentação especial, que hoje é uma alimentação completamente diferente do que eu tinha antes. A base de proteínas, grãos, legumes, folhas. E o salário dele não dá para tudo isso, infelizmente. E é desesperador quando eu digo que rouba a sua dignidade, é porque você se vê pedindo ajuda às pessoas, sabe? Coisa que você não teria coragem antes. E diante da dor, você vende seus utensílios de casa, você pede ajuda às pessoas, você olha para os 4 cantos e você diz: o que eu vou fazer hoje? Como eu vou fazer? Valtícia também sabe como é dolorido passar por esse processo de dor até conseguir um diagnóstico. Ela recebeu a confirmação da doença há 3 anos. E até mesmo o trabalho que tem como manicure não consegue fazer por sentir muita dor. Para você atender a cliente, no meu caso, eu tenho que levantar várias vezes por conta das dores que são fortes demais. Já cheguei a desmaiar em cima de cliente por conta das dores. Hoje, essas mulheres são acompanhadas pelo Programa Municipal de Tratamento da Fibromialgia em Barreiras e participam de atividades físicas, recebem acompanhamento psicológico e orientação nutricional. E também fazem parte da Associação Fibromiálgicas Unidas pela Vida, um espaço de apoio, cuidado e pertencimento. Ela surgiu porque a gente sentiu a necessidade de buscar mais atendimentos, melhorar a qualidade dos atendimentos. Então, se a gente é uma entidade organizada, a gente consegue chegar mais fácil ao poder público, na Secretaria de Saúde. É isso que fez a gente construir nossa associação. A dor que antes isolava, agora une. Norma Terezinha é presidente da associação. Ela foi diagnosticada em 2009, depois de muito procurar respostas para o que ela sentia. São 200 pessoas no programa, porém a estimativa chega em torno de 4.000 pessoas aqui em Barreiras que sofrem com a fibromialgia. Muitas pessoas nem sabem ainda que tem fibromialgia. Muita gente ainda não buscou esse diagnóstico, porque o diagnóstico é muito difícil. Geralmente costuma demorar de 5 a 6 anos para ser diagnosticada com essa patologia, com essa síndrome de fibromialgia. A fibromialgia não tem cura, mas com acolhimento, tratamento e políticas públicas é possível devolver a essas mulheres algo que a dor quase tirou: a dignidade. E mostrar que ser forte não é não sentir dor, é conseguir continuar mesmo com ela. Procure seu posto, procure o médico, fale o que sente, o que está passando, para poder o médico ajudar e possivelmente poder encaminhar para o grupo, que é muito bom. Muito bom. Sem um grupo, eu acho que eu mesmo já teria desistido, se não fosse o grupo. E essa questão da fibromialgia, ela tem um aspecto marcante também.
a dificuldade dos médicos para conseguir diagnosticar a doença, como a gente viu na matéria. Vamos ouvir então o que diz o médico osteopata Bruno Ramos, que atende muitos pacientes no Centro de Saúde Leonídia Aires de Almeida. A fibromialgia ela é uma síndrome de dor crônica não inflamatória. E a gente precisa decifrar um pouco isso, porque a síndrome, diferentemente da doença, ela tem muitos sintomas. E muitas vezes é difícil para o profissional de saúde decifrar esse tanto de sintomas. Dor crônica, porque é uma dor que persiste por mais de 3 meses, de origem não inflamatória. Então, já dou uma dica para todos, né? Não necessariamente os exames precisam mostrar qualquer inflamação, né? Mas a fibromialgia, em geral, ela vai ser manifestada, o paciente vai ter dores e vários outros sintomas, mesmo que não tenha exames de laboratório mostrando que tem uma inflamação, exames de imagem mostrando que tem uma inflamação. Doutor, como que a pessoa pode identificar e começar um diagnóstico mais preciso a partir daí? Olha, ela vai começar a perceber por sintomas que persistem, né? Por isso a dor crônica. Então, se eu tenho uma ansiedade mais persistente, eu tenho problemas intestinais que não cessam, mais persistentes, eu tenho dores que persistem, que caminham, que eu muitas vezes não consigo apontar o dedo, né? São dores difusas, dores que caminham, que é o que normalmente a gente ouve, né? E popularmente os pacientes conhecem. Esses são um dos primeiros indícios que eu diria. O caminho é sempre procurar o profissional de saúde, né? Mas a questão está aí. Entender que profissional vai acolher, vai melhor receber esse paciente é a grande dificuldade. Imagine conviver por anos com dor intermitente que te incomoda o sono, que incomoda a relação sexual, que incomoda o sentar, que incomoda passar um rodo, né, um pano na casa. Então, as suas atividades diárias ficam comprometidíssimas, né? Que eu acredito que esse seja um dos maiores problemas do paciente que passa a ter ideação suicida, porque ele perde a capacidade. Eu costumo até falar para os pacientes, o que mais te incomoda, eu tenho certeza que não é a dor, é a incapacidade laboral, a incapacidade física de fazer, de pegar o neto, de levar o neto à escola. Essa incapacidade é o que mais incomoda. Mas a gente precisa ir além disso, né? Compreender que essa dor tende a levar à depressão, mas pacientes também com depressão são mais predispostos a desenvolverem fibromialgia. Na Bahia, estima-se 355 mil pessoas com fibromialgia. No Brasil, 5,5 milhões. Em Barreiras, estima-se 3.994 pessoas com fibromialgia. Hoje, a gente tem o Programa Humanizador de Fibromialgia. Hoje, pela Prefeitura, é uma das peças dentro do tratamento. A gente tem a felicidade de ser a primeira cidade na Bahia a implantar a linha de prevenção e cuidado à pessoa com fibromialgia, em que a gente vai em toda a rede, desde a atenção primária, gerar essa assistência para que o diagnóstico seja feito em 6 meses, no máximo, ao contrário do que acontece no mundo, que demora em média 5 a 6 anos assim, para um diagnóstico. Então, a gente quer encurtar para até evitar que o paciente tenha ideações suicidas, que ele piore seus sintomas e a gente consiga acolher. Pausa para o intervalo comercial, a gente volta já já com as últimas notícias de hoje do Bahia Meio-Dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Meio-dia e 57, já estamos voltando e está na hora de conferir a previsão do tempo para Barreiras e também para outras cidades aqui do Oeste. Camila Oliveira, direto de Salvador. Oi, Camila, boa tarde. Oi, Carlos, muito boa tarde para você também, para todos, uma excelente quinta-feira. A gente aqui tem um recado especial porque o movimento vai aumentar aí no Oeste, já que temos a Romaria de Bom Jesus da Lapa começando. Tendência de tempo firme, tempo mais seco ainda, umidade relativa do ar entre 20% e 30%. E o calor já começa a ser destaque. Aquele friozinho da madrugada continua e logo cedo, mas depois que o sol aparece, aí esquenta de vez, passando dos 30 graus. 32 é a máxima tanto para Barreiras como também para Bom Jesus da Lapa, onde a sensação térmica alcança os 34 graus. Então quem for para lá tem que ir preparado para poder encarar esse calor. Formosa do Rio Preto com 32 também e o destaque aqui em relação à umidade relativa do ar em torno de 33% e 36%.
Por enquanto é isso, tá? Um beijo para vocês. Vamos aqui trazer mais destaques e informações amanhã também. Até lá. Muito obrigado, Camila. E antes de terminar, um lembrete. Começa hoje a programação do Aviva Além. Olha as imagens aí. Grandes nomes da música cristã vão estar se apresentando em Luiz Eduardo Magalhães. E claro que a gente vai estar acompanhando esse grande festival de música gospel. E a gente se encontra de novo amanhã com muito mais notícias da região oeste a partir das 12h30. Boa tarde para você, uma ótima sequência de dia e a gente se vê de novo amanhã. Tchau!